Bom dia. É uma alegria muito grande estarmos aqui neste sábado pela manhã. E eu quero convidá-los a abrir as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 em diante, nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Tanto o sal como a luz, eles transformam o ambiente. Eles fazem do ambiente algo novo. O sal, quando usado, ele transforma o sabor. Ele retarda a decomposição. Ele faz sentir-se a sua presença aonde ele é colocado, aonde ele é inserido, onde ele é feito com amor, com carinho, com tempero, com preservação. Tem algumas pessoas com um pouco mais de idade que gostam até de pôr uma pitada de sal até nos doces. Dizem que realça melhor o sabor. O sal é algo muito importante. Nós devemos ser o sal desta terra, dar sabor para as pessoas que perderam a importância de viver neste mundo. Mas Cristo também nos deu uma missão, a missão de ser a luz, de levar a luz, de ser luz às pessoas ao nosso redor. O pecado deixa este mundo escuro, deixa este mundo cheio de dúvidas, cheio de problemas. E nós, cheios da luz do Espírito Santo em nosso viver, podemos transmitir esta luz às pessoas ao nosso redor. Este lenço que vocês estão vendo eu usar, e algumas mulheres aqui na frente, e se vocês baterem o olho, vão ver algumas usando na nave da igreja, está escrito nele, Projeto Mel. O que é esse projeto? Projeto Mel significa mulheres evangelizadoras levando luz. Mulheres que querem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus neste mundo escuro para levar a luz de Cristo a milhares de pessoas que estão neste mundo afora. Nós podemos aceitar o chamado de Cristo. E tem muitas mulheres que estão usando este lenço, que já aceitaram. Eu quero convidá-las para vir aqui na frente comigo. Se unam a nós. As mulheres que estão usando o seu lenço, podem vir aqui conosco, por favor. E algumas mulheres hoje vão receber este lenço. Vão receber este lenço como símbolo do Espírito Santo na nossa vida. E eu quero convidar todas as mulheres que receberam o lenço, que vão ser investidas agora. Tragam o lenço na sua mão para nós que já fomos investidas, possamos investir vocês. Que grande colmeia nós vimos aqui na frente essa manhã, né? Amém? Não é normal eu fazer uma pergunta para vocês numa manhã de sábado, mas quantos aqui estão tristes nessa manhã? Maravilha, ninguém? Que bom.
Amém por isso. Antes dessas mulheres serem mel, o que elas são? Abelhinhas? Será que são abelhinhas? Abelhinhas? E o que a abelha faz mesmo? A abelhinha, ela sai numa multidão de abelhas. Fazer o quê? Polinizar. Ela retira o pólen das flores, naqueles lindos jardins. E depois o que ela faz? Ela poliniza outros jardins. Um monte de operárias. E tem alguém lá no centro da colmeia. Quem que é esse alguém? A rainha. No nosso caso é o Senhor Rei, é o nosso Deus. Que está lá no centro de tudo. O sermão dessa manhã tem tudo a ver com a missão, com a mulher missionária, com o papel da mulher missionária nessa grande colmeia. Trabalhe por amor a mim é o título do nosso sermão dessa manhã. Quem quiser ler, por favor, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esta é uma passagem muito conhecida por todos nós. Mas nesta manhã, nós queremos refletir sobre o verdadeiro sentido dessa afirmação para a nossa vida. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vocês percebem que a palavra todo não está dizendo só uma metadinha, só um pedacinho? Deus não quer você só pela metade, Deus quer você por completo. E se não for por completo, não venha. Não adianta. Não adianta você estar aqui, não adianta você fazer nada, se você não entregar por completo. Eu queria que vocês, nesse momento, fizessem um favor para mim. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu não vou pedir para vocês levantar, não vou pedir para vocês sair lá fora. Eu vou pedir para vocês só fechar os olhos. Eu queria que nesse momento você feche bem os seus olhos. E você imagina que você está numa campina, bem verde, muito verde. Onde tem um rio de água bem cristalina. Tem flores de todas as espécies. E você vai escolher a flor que você mais se identifica, a flor que você mais gosta. E você é aquela flor. Estão imaginando? Flores lindas de todas as cores, as mais lindas, as mais vivas. Imaginem agora um monte de abelhinhas em cima dessa florzinha que é você, tirando o teu pólen. Agora imagine esse aroma que você está exalando, esse aroma que você está transmitindo ao teu redor. Pode abrir seus olhos. Esse aroma suave que você exala de você é o que Deus precisa para polinizar cada coraçãozinho que está aí fora precisando de você. E você sabe que ao teu redor tem muita gente precisando da tua palavra, do teu testemunho. Antes que, mediante o poder da graça, a graça de Cristo, uma pessoa possa começar a observar os preceitos da lei divina, ela deve ter amor no coração. A obediência a Deus, que não nasce no coração, é tão importante quanto inútil. Quando a pessoa ama a Deus, ela automaticamente coloca a vida em harmonia com a sua vontade, com quem está, como estão os seus mandamentos. Amar a Deus é entregar a Ele os dons, o seu recurso, o seu tempo. Como eu falei, é entregar a Deus por completo todas as suas intenções. Certa vez, alguém aqui já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Aquele pintor renomado, famoso? Muito bem. Certa vez, ele estava pintando um quadro, quando alguém bateu à sua porta. E disse o seguinte para ele: Leonardo, tem uma pessoa que precisa fazer o último pedido para você. Ele está à beira da morte. Leonardo abandonou a pintura que ele estava fazendo e foi saber quem é essa pessoa. Essa pessoa chegou para ele e falou assim: Leonardo, eu não consigo terminar esse quadro. Eu não posso. Eu estou à beira da morte. Eu estou nos meus últimos dias. Termine-o para mim. Eu, Senhor, eu terminar esse quadro? Mas o Senhor é o melhor. Eu não sou nada. Até aquele momento, Leonardo ainda não era um pintor de nome. Ainda ele não era um pintor famoso. Termina, Leonardo. Termina esse quadro para mim. Por amor a mim. Por amor a mim, faça essa obra. Você vai conseguir.
Esse mestre que pediu isso para Leonardo era nada menos do que Andrea del Verrocchio, um dos mais famosos pintores da sua época, de Toscana. Faça o melhor por amor a mim. Encorajado com as amáveis palavras do mestre, o jovem saiu e orou. Senhor, ajuda-me a fazer o melhor pelo meu mestre. Passado algum tempo, ele concluiu a tarefa, pintou o quadro e trouxe ele para o seu mestre. Quando o seu mestre olhou o quadro, ele ficou estupefado, triunfante. É maravilhoso o que você fez, o trabalho que você fez. Leonardo, você fez o melhor por amor a mim. Não mediu os seus esforços. Encontrou a oportunidade de agradecer a tudo que o seu mestre havia feito por ele. Muito bem. É bem verdade que esta é uma história que nos faz recordar um outro mestre. Um mestre que veio a este mundo e por amor a você, a mim, ele deixou suas marcas. Não pelos lindos quadros que ele pintou, mas pelo sangue que ele derramou por você e por mim. Um mestre que veio e morreu por amor. Felizmente, um dia, ele ressuscitou. Após a sua ressurreição, ele declarou: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Eu queria que vocês abrissem Mateus 28, versículo 19 ao 20. Mateus 28, versículo 19 ao 20. Lá diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a todos vós, e vos designei para que vades e deis frutos, um fruto que permaneça. Agora vamos ler João 15:16, o que diz lá? João, versículo 16. Muito bem? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês também, que não precisam responder, só no seu coração. Você é uma árvore frutífera? Ou você é uma árvore frutífera? Se você é infrutífera, o que você está fazendo aqui? Se você quer dar fruto, vai lá fora. Lá fora tem muita gente precisando de você. Porque o fruto infrutífero, a árvore seca, está ocupando o lugar de outro, que quer dar o fruto, que também quer servir ao nosso Deus. Então que você possa, no teu coração, sentir que tipo de árvore você é. Que tipo de flor, que tipo de aroma você está exalando por aí. Que tipo de testemunho você está dando para o teu Deus. Ellen White fala uma passagem muito importante onde ela diz o seguinte: falando sobre esse privilégio e responsabilidade, ela afirma: levar a verdade a todos os habitantes da terra, salvá-los da culpa e da indiferença, eis a missão dos seguidores de Cristo. Os homens precisam possuir a verdade, a fim de por ela serem santificados, e nós somos o veículo da luz de Deus. Nossos talentos, meios, conhecimentos não se destinam apenas a nosso benefício. Devem ser empregados para a salvação das almas, a fim de erguer o homem da vida de pecado e, mediante Cristo, levá-lo ao infinito Deus. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 80. É maravilhoso saber que Deus nos escolheu. Sim, Ele nos deu o direito de aceitar ou não o seu chamado. Você pode muito bem, você tem o livre-arbítrio para escolher se você quer ou se você não quer. Se você vai fazer ou se você não vai fazer. Considerando que Deus fez tudo por amor a nós e tem um chamado especial para aqueles que o amam, quero destacar 4 pontos importantes, 4 pontos importantes que vai ajudar você a ser um missionário que Deus pede para que sejamos nessa terra. Ainda por um pouquinho de tempo, só um pouquinho. A primeira é uma missão urgente. Estamos vivendo em um mundo onde o medo, o sofrimento,
As frustrações e as perdas fazem parte de milhares de pessoas e muitas vezes de nós também no nosso dia a dia. Nós temos uma missão de urgência, que é levar a palavra de conforto aos que sofrem, aos que não têm esperança. Há pessoas sinceras na sua vizinhança, há pessoas sinceras no seu trabalho, há pessoas sinceras na sua família. E o que você tem feito para a salvação dessas pessoas? Lá em Mateus 9, 36, 37, por favor. Mateus 9, 36, 37. Deus fala o seguinte para todos nós. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ellen White ela declara: não atingimos o padrão do cristianismo por meramente professarmos a Cristo e temos o nome no livro da igreja. Nós devemos ser individualmente obreiros de Cristo, mediante um esforço muito pessoal. Mostramos que estamos conectados com Ele. Deus continua com a mesma urgência e Ele está chamando por trabalhadores, porque a seara é muito grande. E qual tem sido a nossa urgência? Em que nós temos dedicado a nossa afeição, o nosso tempo, a nossa prioridade? Meus amados, eu tenho certeza que essa não é a primeira vez que alguém fala disso para vocês aqui na frente. Vocês não precisavam ouvir mais uma vez Deus falar no coração de vocês que a seara é grande, mas que falta a gente se dedicar para completar o trabalho dele. A primeira foi uma missão urgente, a segunda é cumprindo a missão. No livro de Atos, no capítulo 16, não precisam vocês abrir. No livro de Atos, no capítulo 16, nós encontramos uma linda e conhecida história de entrega total. O próprio Jesus havia designado ao apóstolo Paulo a missão de ir para que pudesse colher os frutos do seu trabalho. Paulo, então, aceitou o grande desafio de levar a mensagem a regiões bem longínquas. O seu coração estava transbordando de amor e de alegria pelo Mestre. Você já parou para pensar na honra e no privilégio de ser escolhido por Jesus? Não resta dúvida de que Deus poderia usar muitos outros meios para que milhares de pessoas fossem alcançadas de uma só vez. Na verdade, gente, vocês pararam para pensar o quanto o Evangelho tem se expandido? Nossa, tem regiões, tem países que até pouquíssimo tempo atrás a gente não ouvia falar da penetração do Evangelho. E agora, com toda a mídia aí espalhando o amor pelo ar, nós temos conseguido, e falta muito pouquinho tempo, muitas poucas pessoas para serem alcançadas, mas Deus poderia fazer isso sozinho, vocês sabem disso, que Ele pode, mas Ele designou você. E onde você está? Por que você não está lá fazendo a sua parte? Então, Paulo então teve um sonho, e nesse sonho, o que será que Jesus falou para ele? Paulo, você tem que sair daí. Você precisa alcançar uma pessoa do outro lado, lá na Macedônia. Uma pessoa, eu preciso muito que você vá até lá e alcance o coração dela. Ela é muito sincera. Quem será que era essa pessoa? Vocês sabem quem era essa pessoa? Vocês já vão saber quem era. Em sua segunda viagem missionária, Paulo planejava pregar o Evangelho na Ásia. Quando ele foi constrangido em um sonho pelo Espírito Santo, que através desse sonho ele deveria mudar o rumo dessa viagem. Nesse sonho, o Espírito Santo falou o seguinte para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lá em Atos 16, versículo 9. Deus mudou a rota de Paulo porque ele tinha urgência de alcançar o coração de uma mulher que estava lá. Sabe quem era ela? Já vou falar. A Bíblia declara que após a sua visão, imediatamente Paulo e seus companheiros mudaram a direção e seguiram aonde Jesus estava enviando. Em nenhum momento Paulo questionou ou priorizou os seus desejos. Ele pegou, em nenhum momento ele falou: Senhor, agora não posso. Como fez um outro companheiro nosso, vocês se lembram muito bem quem é? Que não quis até Nínive, lembram? Muito bem, eu não vou. Eu estou com medo daquela multidão, lembram?
E que a lição que Deus deu para ele, o que aconteceu com ele? Na barriga daquele peixe? Bem, Paulo então não disse dessa forma, Senhor, agora não. Não, pelo contrário, ele se colocou pronto. Reuniu os seus homens e seguiu adiante. Talvez Filipos parecesse um lugar improvável para semear o evangelho. A grande cidade receber esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que fora atraído pelas minas de ouro às montanhas ao norte daquela cidade. Quantas vezes nós somos tentados a seguir nossas próprias escolhas e caprichos? E sem nem consultar ao Senhor, nós somos tentados a selecionar muitas vezes as pessoas para evangelizar. Me diga que não, falem para mim que não. Quantas vezes eu, você, me coloco também como ser humano, como pecadora que sou, junto com vocês, a escolher as pessoas para evangelizar. E Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente evangelize a todos. Muitas vezes nós achamos que algumas pessoas não são merecedoras da verdade, que ela não vai abrir o coração, que ela não vai aceitar o que você tem para falar de Jesus para ela. Nós achamos muitas vezes que jamais essa pessoa vai entregar o coração a Ele. Nós temos agora o terceiro, que é aceitando o chamado. Após uma longa viagem, Paulo então encontra um local que deveria ser, que ele foi enviado por Deus, que era Filipos. Não havia, porém, judeus suficientes para cumprir o requisito de 10 homens confiáveis para formar uma sinagoga. Mas mesmo assim, muitas mulheres se reuniam às margens do rio, transformando aquele lugar de adoração e oração. Entre elas estava uma mulher especial, que era Lídia. Este é o nome dela, Lídia. Lídia era uma mulher rica e influente, uma empresária que vendia os mais finos tecidos tingidos, em um tom especial de púrpura, original do Tiatira. Lídia provavelmente conhecia a fórmula secreta daquelas tintas fabricadas. Porém, só os que pertenciam ao sindicato dos tintureiros tinham permissão para trabalhar naquele ramo. A vida de Lídia nos revela um Deus que anseia por relacionar-se com seu povo. A abertura de Lídia para as verdades pregadas por Paulo não foi buscada por sua própria iniciativa. Deus viu a fome daquela mulher. Ela tinha uma fome muito grande de evangelho. E por isso, Deus satisfez a necessidade dela enviando Paulo para falar do seu amor por ela. Ainda hoje, muitas pessoas famintas pela verdade, e Deus continua tocando nos corações de vocês, de mim, como mensageiro, para que você aceite o desafio de Deus e vá a esse chamado. Nós somos as Lídias desse mundo, nós mulheres do Projeto Mel, não só as mulheres do Projeto Mel, todas as mulheres aqui nesta manhã e aí fora. Nós devemos nos portar como Lídia se comportou. Ela realmente resolveu entregar o coração a Deus e falar, Senhor, eu estou pronta para te dedicar ao que eu tenho, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha família, para pregar o Evangelho e mostrar o teu amor a essas mulheres, essas pessoas. É só isso que Ele pede para você. Vai ter um tempo que não vai ter tempo mais para você fazer mais nada. Vai ser tudo tirado de você. Testemunhando. Em Atos nós conhecemos um pouco da história dessa mulher, que certamente era trabalhadora, ousada e inteligente. Um sábado, Lídia foi para a parte do rio que havia sido designada como lugar de oração. Ali ela encontrou Paulo e Silas, que permaneceram em Filipos por muito tempo. Por pouco tempo. Muitos rejeitaram as palavras de Paulo sobre Jesus, mas Lídia as aceitou e tornou-se cristã. Quando aceitou, ela fez a confissão da sua fé por meio do batismo. Então, ao reunir toda a sua casa, ela contou à sua casa o que havia acontecido com ela. A sua família também resolveu aceitar e todos foram batizados para a alegria dela e de todos em testemunhar para o nosso Senhor. A casa de Lídia passou a ser um lugar de oração. Imediatamente formou-se ali um pequeno grupo e muitas pessoas foram convertidas entregando a vida a Jesus. O coração de Lídia estava transbordando de amor e alegria. Ela não suportou guardar para si essas bênçãos. Então ela desejou gritar para o mundo o que Deus havia feito na sua vida.
Lídia resolveu lutar por Deus e deixou tudo que atrapalhava a vida dela. Sendo um instrumento, então, levando a mensagem. Nós temos hoje a mesma oportunidade e talvez exista alguém aí que somente através de você pode ser alcançado. Você já parou para pensar que tem pessoa que você pode alcançar? Presta atenção onde você está. Presta atenção onde você, no seu trabalho, na sua escola, no seu estudo, na sua sala de aula, na sua vizinhança, aonde você está, tem alguém precisando de você. O Senhor tem uma obra para milhões de mulheres. Você sabe por que Deus designa as mulheres agora? Como sempre, desde o tempo de Lídia, mas hoje com mais urgência para fazer essa missão para Ele. Porque as mulheres, elas podem ocupar os seus lugares em uma obra nessa crise, uma obra que muitos homens não podem fazer. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres à luz da sua face. Lhes dará poder que excede todos os homens. Elas podem fazer em famílias uma obra que os homens não podem. Obra que alcança o íntimo da vida. Podem aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não podem alcançar. Por isso que o trabalho dessas mulheres é tão importante. A Lídia foi rápida em perceber que tudo que era dela antes da sua conversão, a casa, os negócios, as posses, não pertenciam a ela, pertenciam a Deus. Ele tinha um novo sócio, ela, aliás, tinha um novo sócio, o Senhor Jesus. Seu novo propósito era servir a Deus. Suas aspirações profissionais não a impediram de compartilhar o Evangelho com a sua família e os seus amigos. Ela não estava ocupada demais. Ela disse: Senhor, por amor a Ti, eu faço melhor. Assim como Leonardo falou: Senhor, meu mestre, por amor a Ti, eu termino de pintar esse quadro. E Ele fez melhor. Então Deus convida você a fazer o melhor para Ele. E a Lídia, ela provou, não apenas para Paulo e para a igreja primitiva, mas também para todas as futuras gerações, a importância da influência dela, de alguém que se tornou comprometido com Jesus e que decidiu viver um cristianismo em comunhão. E nós sabemos que naquela época, na época da igreja primitiva, o quanto era difícil para uma mulher fazer algo nesse sentido. O quanto era difícil uma mulher ter essa emancipação que nós temos hoje. Nós temos tanta liberdade hoje, liberdade de imprensa, liberdade de ouvir, de falar, de ser, de sentir, de fazer. Coisa que Lídia, na época dela, não tinha. Quantas mulheres eram apedrejadas, quantas mulheres eram discriminadas, quantas mulheres eram impedidas de fazer qualquer coisa. Vocês sabem disso. E há milhares de exemplos delas dentro da nossa Bíblia. Jesus nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Fala lá em João 15, versículo 12. Jesus não deixou uma ordem, gente. Ele não disse faça. Você tem que fazer. Deus não obriga você a fazer. A serva de Deus nos escolheu, nos aconselha. E Deus nos escolheu. O verdadeiro Filho de Deus será semelhante a Cristo. Irá crescer em conhecimento e em verdade. E ser santificado mediante a verdade será mais semelhante a Cristo e mais desejoso de salvar as pessoas. Se você é transformado aqui dentro, Deus opera. Ele transforma. Pede, ora, clama. Ele vai fazer de você um pequeno, grande grupo. Eu sei que Ele vai. As nossas considerações finais dessa manhã. No relato inicial sobre a história de Leonardo da Vinci, nós podemos observar que ele deixou tudo o que estava fazendo para atender o chamado do mestre. Leonardo da Vinci achou que seria incapaz de cumprir aquela missão, mas ele foi encorajado com aquelas palavras e fez o melhor que pôde por amor a ele. Através do livro de Atos, nós estudamos um pouco sobre a vida de Paulo, que se deixou de usar e foi imediatamente, ele mudou a rota por amor ao mestre. Seu coração estava desejoso de concluir a obra. Ele desejava levar a todos o conhecimento de uma vida transformada. Acompanhamos também a conversão da Lídia, que decidiu testemunhar e fazer o seu melhor por amor. E você? Que resposta você tem? Quem faz parte da sua lista? Qual tem sido a sua resposta para Deus?
Aceite hoje o chamado. O Mestre lhe dará força e vai encorajar você a aceitar esses desafios. Aceite o desafio hoje de fazer um pequeno grupo na sua casa, de convidar os seus vizinhos. Aceite de entregar uma literatura, um livro missionário nos locais que você frequenta. Eu tenho certeza que você durante a sua semana, frequenta consultório médico, posto de saúde, PAs por aí, né? Falam aqui. Escola, sala de aula, com seus alunos, com seus vizinhos. Leve literatura na bolsa. Até as nossas lições passadas, nós podemos ofertar para alguém fazer um novo estudo e acompanhar. Elas não podem ser jogadas na gaveta. Você tem muita literatura na tua casa guardada na gaveta. CDs do Grande Conflito, entre outros. E o que está fazendo na gaveta? Uma hora, eles vão ser queimados. E você não vai ter nem um folhetinho para entregar para o teu vizinho. E daí? Participe do projeto Vizinho de Oração. Ore para os seus 5 amigos. Faça a oração intercessória diariamente. Às 40 madrugadas. Tenha sempre um sorriso no lábio. E transmita alegria. Vocês sabem que sorrir evita rugas, né? Então vamos, alargue o sorriso. Sorria. Mostra para o teu amigo que você pode fazer o melhor por amor a Deus. E se você deseja esse desafio dessa manhã, levante-se e vamos orar. E teremos então um hino final. Amém? Levante, por favor. Agradeço. Nosso Senhor, nosso Deus, agradece pelo comprometimento de todos vocês essa manhã, por amor ao Evangelho. Fechamos nossos olhos. Maravilhoso Deus, nessa manhã entregamos o nosso coração a Ti. Entregamos nossos pensamentos, entregamos as nossas dores, os nossos problemas, os nossos afazeres. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor possa nos ungir com o bálsamo de Gileade a cada pessoa que está aqui nessa manhã. Que o coração dessa pessoa possa ser frutificado cada dia mais pelo Teu Espírito Santo. E nós possamos, Senhor, não só dar frutos, mas frutos em dobro, em triplo, flores, muitas flores, por aí exalando o nosso perfume para Ti. Perdoa nossas falhas, Senhor, e nessa manhã nos entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar,